Capítulo 16. Contribuições das geografias negras na crônica de 19 de maio de 1888, de Machado de Assis, Enfrentando a Farsa, por Aline Neves Rodrigues Alves e Marcos Delfim. Caro estudante e caro professor ou professora, você já se deu conta de que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em todo o continente americano? Esse país de colonização portuguesa é também o único que, após a sua independência, manteve um reinado de origem consanguínea europeia. Para refletirmos um pouco mais sobre as relações raciais como problema socioespacial criado por elites coloniais, é que fazemos o convite para que leia conosco uma crônica muito interessante de autoria de Machado de Assis. A crônica de 19 de maio de 1888. Foi escrita por um dos maiores escritores negros do Brasil e publicada uma semana após a abolição da escravatura, no ano de 1888. A seguir, leia essa crônica de Machado de Assis. Ao lado dela, há uma imagem do autor e 3 símbolos adinka. Esses símbolos expressam provérbios oriundos dos povos Akan da África Ocidental. O seu nome é Annamese Noton e simboliza criatividade, bem como sabedoria, características de um escritor que deu nome a um estilo e uma visão de mundo, a ironia machadiana. Crônica de 19 de maio de 1888. Machado de Assis. Bons dias! Eu pertenço a uma família de profetas aprescope post factum, depois do gato morto, ou como o melhor nome tem em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar o malecote que tinha. Pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. Aforriá-lo era nada. Entendi que perdido por 1.500, e dei o jantar. Neste jantar, a que meus amigos deram nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas, conquanto as notícias dissessem 33 anos de Cristo, no intuito de lhe dar aspecto simbólico. No golpe do meio, cope de milênio, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei-me eu com uma taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo há 18 séculos, restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus amigos, creio que ainda é meu sobrinho, pegou de outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo, fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite recebi muitos cartões. Creio que estão pintando meu retrato e suponho que é a óleo. No dia seguinte chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado que, ó meu senhor, fico. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho. Hoje, estás mais alto que eu. Deixa ver. Olha, és mais alto, 4 dedos. Artura não quer dizer nada não, senhor. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis, mas é de grão em grão que a galinha enche seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Justamente, por 6.000 réis, no fim de um ano, se andares bem, conta com 8. 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por não me escovar bem as botas. Efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram 2 estados naturais, quase divinos. Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio. Daí pra cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas,
e chamo-lhe besta quando lhe não chamo de filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente. E Deus me perdoe, creio que até alegre. O meu plano está feito. Quero ser deputado, e na circular que mandarei aos meus eleitores, direi-lhe que antes, muito antes da abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo. Ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar, simples suposição, é então professor de filosofia no Rio das Cobras. Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, tropegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu. Boas noites. Ao lado da crônica tem uma imagem de Machado de Assis, de terno e com seu óculos. É negro e possui uma barba branca, um pouco grande. Reprodução. Wikimedia Commons. Agora que você já fez a leitura da crônica, deve estar se perguntando: o que uma produção literária tem a ver com o ensino de geografia? Porém, já pensou nas escalas geográficas nesse texto? Vamos do local, da casa, do senhor branco de posses até o fenômeno de proporções globais. A desumanização de africanos e de seus descendentes nas Américas, fruto de uma lógica colonialista estruturada em bases capitalistas. E por ser um tema que evoca os ranços coloniais de manutenção das desigualdades no país mais negro fora de África, o Brasil é o que precisamos refletir a partir da Ordem da Lei Federal nº 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, a Lei nº 9.394 de 1996. Ambas obrigam todas as escolas públicas e privadas a estudarem com rigor, profundidade e respeito sobre o continente africano, nossa afrodescendência e direitos humanos. A geografia é uma ciência que por muito tempo vem sendo colonizada por ideias e ideais produzidos no norte global. Isso porque a maioria dos cientistas que influenciam essa ciência é de origem europeia. Veja o boxe, uma reflexão sobre esse assunto. Leitura do boxe. Ciência. Para o psiquiatra e filósofo político Francis Omar Fanon, no período colonial é criado um enfeitiçamento, uma ficção que organiza a construção do pensamento, atribuindo superioridade e inferioridade intelectual a partir da existência dos grupos raciais. E mesmo que raça não exista em termos biológicos, ela existe como construção sociológica. Nesse sentido, estar enfeitiçado é estar cooptado a uma ideia de que o que se produz na metrópole, Europa, é o mais legítimo, mesmo com o fim do colonialismo. E vai além, pois se trata de uma regulação de forma como construímos o saber científico, em que a produção europeia se agarra ao patamar de universal, e por isso reverbera no desenvolvimento das ciências. Fanon afirma, como muitos intelectuais do seu tempo e da atualidade, que essa ficção é uma estratégia narcisista do grupo racial branco como ferramenta de dominação inventada e que ainda influencia em nossa forma de ver relacionamentos como uma ferramenta de dominação inventada e que ainda influencia nossa forma de ver e relacionarmos como ciência e com os povos europeus. Pele negra, máscaras brancas. Hertz Fanon. Créditos geledes.org.br. Onde nasceu Francis Fanon? Na Martinica. Trata-se de uma ilha em que, em 1635, foi dominada por franceses. Esses invasores deportaram a população nativa em 1660 e ocuparam o território que passou a ser uma colônia francesa. Os africanos levados para a ilha trabalhavam no regime de escravidão. Martinica é considerada um departamento ultramarino francês, tal como a Guiana Francesa na América do Sul. Continuação do texto. Entretanto, nas últimas décadas, tem sido provocada por cientistas negros e negras, como o memorável Milton Santos, que, enfrentando o racismo, têm sido capazes de avançar com teorias geopolíticas que abarcam fenômenos interligados do local ao global. Eles e elas não apenas nos apontam as forças do sistema capitalista na produção do espaço, mas também nas reações e resistências das populações subjugadas desde o colonialismo. Nesse sentido, a memória histórica e espacial
surge como forma de visualizar e de registrar as cicatrizes que ainda hoje circundam e oprimem a realidade vivida pela população preta e periférica no Brasil. É preciso afirmar que a abolição não eliminou o complexo de autoridade, chefe, da elite branca, que institui um complexo de inferioridade e dependência de toda a população racializada como não branca. Então, muitos geógrafos e geógrafas e tantos outros cientistas negros e negras têm produzido escrevivências que ressaltam experiências narradas não mais sob o ponto de vista de parte da sociedade, em geral a classe declarada branca, mas dos grupos raciais negros e indígenas, que passam a ocupar espaços dentro das universidades brasileiras. Continuação da leitura do boxe. Escrevivências. A escrita de nós, ou escrevivências, é um termo cunhado na década de 1990 pela belozontina Conceição Evaristo. Essa importante escritora tem, por meio de suas publicações literárias, contribuído para que as pessoas negras tomem para si o compromisso de serem autoras de suas narrativas textuais. Uma experiência historicamente comum ao grupo racialmente branco, na literatura ou em textos acadêmicos, mas que torna indivíduos ou sociedades negras como objetos e não protagonistas críticos de suas histórias. Escreviver, portanto, é uma experiência negra, individual e coletiva, e que Conceição Evaristo traz de seus estudos e vivências na periferia e em diálogo com os movimentos sociais negros. Na geografia, tem sido utilizada muitas vezes como recurso teórico-metodológico, ou seja, o modo como se realiza o estudo científico. No caso, trazendo a voz do pesquisador e pesquisadora que problematiza e aponta resultados de investigações que envolvam as dimensões espaciais do racismo, das relações raciais ou das marcas negras como patrimônio brasileiro, conforme nos informa a geógrafa Geni F. Guimarães. Carrega na gênese uma poética e uma ancestralidade, mas também a possibilidade de revelar especialidades até tão pouco exploradas na geografia. Imagem de Conceição Evaristo. A imagem é um close do seu rosto. Descrições físicas. Ela é negra e está com roupas brancas, uma tiara no cabelo e brincos grandes branco. A nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Conceição Evaristo. Continuação da leitura do texto. Desse modo, essas pessoas nos desafiam a conhecer o lugar da diversidade cultural e de seus povos, suas contribuições em vários campos do conhecimento, como na literatura. Então, vamos lá? Como estudante de geografia, você percebeu como Machado de Assis apresenta os espaços ocupados pelas personagens naquela época. De certo, já imaginou qual a cor daquele senhor e de Pancrácio? Quais papéis ocupam naquela sociedade e suas relações de poder? Vimos que o senhor, que não foi nomeado no texto, antecipa-se em dizer que fizeram um grande ato, libertou o Pancrácio, jovem negro. Naquelas circunstâncias, quem poderia dar a liberdade senão um cidadão branco católico? Parece algo natural, mas a liberdade, assim como a prisão, é um projeto de controle social e espacial que se constituiu como um monopólio exclusivo de homens brancos heterossexuais e com posses. É interessante como o senhor cria sua egoística forma de solidariedade e até parece se sentir perdoado, livre da culpa de ter escravizado, ou melhor, exibe publicamente uma simpatia pela vítima quando notícias sobre a sua ação precisaram ser informadas na mídia da época. Entretanto, será que ele renuncia a seus privilégios de não ser servido por Pancrácio, de elevar Pancrácio ao estágio social em que ele se encontra? Ficamos imaginando o que Pancrácio poderia almejar a partir do processo de sua alforria. Leitura da continuação do box. Afrodescendentes. São povos de ascendência africana, e é preciso considerar que a grande diversidade étnica dos africanos, tanto em nosso país, pesquise pelos grupos étnicos bandos e iorubás, quanto em todo o continente americano. Fruto de um dos maiores crimes de tráfico humano, africanos e africanos negros e negras, incluindo crianças, são também representados por ancestrais de toda a humanidade. Afinal, foi de 100 a 150 milhões de anos atrás que estes grupos humanos se espalhavam pela África para povoar o restante de todo o planeta. Essa é uma iniciativa proclamada pela Assembleia Geral da ONU. Digite em seu navegador na internet ou clique em década-afro-onu.org.
a fim de explorar materiais diversos e também no programa de atividades para a implementação dessa ação. Por lá existem bibliotecas, acervo de vídeos, fotos e documentos importantes, como a Conferência de Durban, ocorrida na África do Sul, da qual o Brasil participou e foi signatário de acordos que visam a erradicação do racismo por meio de exemplos de políticas públicas. Fonte: https://decada-afro-onu.org/. Observe que, na crônica, a solidariedade, ainda que de maneira irônica, marca sofisticada da escrita de Machado, é associada a valores religiosos. É possível afirmar que o catolicismo, oriundo das relações de poder coloniais, perpetuou como obrigatoriedade para que todos vivam no país. Em que medida tais valores da dimensão cultural religiosa são importantes para preservar os privilégios daquele senhor de posses? É importante lembrar que o pensamento colonial teve o apoio da Igreja Católica quando essa instituição disse e escreveu que a população indígena e preta não possuía alma e necessitava ser catequizada. B. Uma construção que assegurou exclusividade ao senhor de posses à posse da vida de outros seres humanos. Esse imaginário social cria uma zona de conforto para aqueles que estão no poder e, consequentemente, estereótipos, entre conchavo C, que recaem sobre os grupos raciais, sejam eles brancos, negros ou indígenas. No caso de Pancrácio, não seria um estereótipo. Acreditamos que ele seja um ser obediente àquele senhor que o oprime? Seria Pancrácio um jovem cúmplice ou rebelde em relação a outra personagem? Estaria vivendo a ilusão de pertencer à zona do ser homem branco de posses ao deslocar da cozinha para a sala? Leitura do boxe. Invisibilizar. Se consultarmos alguns dicionários da língua portuguesa, encontraremos o significado dessa palavra como verbo, que expressa a ação de tornar-se ou fazer-se invisível. Em nossos escritos, chamamos a atenção para o fato de que invisibilizar seja uma produção ativa de tornar algo ininteligível ou descartável. Isto é, invisibilizar, para nós, é uma forma de produzir a não existência. De acordo com a pedagoga Nilma Lino Gomes, existem diferenças lógicas dessa produção de não existência, mas seguramente todas elas partem de manifestações comuns, como a crença de uma única cultura com status de universal, e que impedem as outras de se realizar no plano do reconhecimento. Que tal um exemplo? O movimento negro produz conhecimentos que muitas vezes não são visíveis para a grande parte da população brasileira, embora os muitos resultados de suas ações políticas sejam de conhecimento mais amplo. É no caso das leis de criminalização do racismo, número 7.716, de 1989, a Lei de Reserva da Vaga para Negros e Negras no Ensino Superior, Lei número 12.711, de 2012, ou a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, alterada pela Lei número 10.639, de 2003, citada neste texto. Nesse sentido, pode ser que você conheça instrumentos legais, mas não o reconheça o protagonismo histórico desse ator político que lutou para sua efetivação. Todavia, isso não acontece por acaso, considerando que há uma sistemática produção de invisibilidade e silenciamentos de tais grupos. E o mesmo ocorre para os movimentos do sem terra, indígenas, entre outros. Para saber mais, indicamos o livro O Movimento Negro Educador, da pesquisadora Nilma Lino Gomes. Observe que na crônica a solidariedade, ainda que de maneira irônica, marca sofisticada da escrita de Machado, é associada a valores religiosos. É possível afirmar que o catolicismo, oriundo das relações de poder coloniais, perpetuou como obrigatoriedade para todos que viviam no país. Em medida que tais valores da dimensão cultural religiosa são importantes para preservar os privilégios daquele senhor de posses. É importante lembrar que o pensamento colonial teve o apoio da Igreja Católica quando essa instituição disse e escreveu que a população indígena e preta não possuía alma e necessitava ser catequizada. Entre chaves, letra B, fecha chaves. Uma construção que assegurou exclusividade ao senhor de posses, a posse da vida de outros seres humanos. Esse imaginário social cria uma zona de conforto para aqueles que estão no poder, e, consequentemente, estereótipos. Abre chaves, letra C,
fecha chaves, que recaem sobre os grupos raciais, sejam eles brancos, negros ou indígenas. No caso de Pancrácio, não seria um estereótipo acreditarmos que ele seja um ser obediente àquele senhor que o oprime? Seria Pancrácio um jovem cúmplice ou rebelde em relação a outra personagem? Estaria vivendo a ilusão de pertencer à zona do ser homem branco de posses ao se deslocar da cozinha para a sala? Ressalta-se que é preciso considerar que todo o processo de tentativa de desumanização do povo preto escravizado aqui no Brasil foi elaborado desde o princípio para invisibilizar e podar aspirações reais de inserção dessa população na sociedade. Basta observarmos a Lei nº 601, conhecida como Lei de Terras, do ano de 1850, que proibia qualquer pessoa de ocupar terras públicas, situação comum no processo de fixação e de construção de moradia anteriormente a essa legislação. Abre chaves, letra D, fecha chaves. Esse fato invisibiliza a possibilidade de grande parte da população livre, anteriormente escravizada, ter direito à moradia. Talvez Pancrácio pudesse se sentir o primeiro dos cariocas cidadão livre. Porém, como sabemos, a liberdade sem condições efetivas de direito criou uma cidadania mutilada. Ver próximo box. Há vários grupos sociais negros ao longo da história brasileira. Quilombolas no campo e na cidade, povos de terreiro, grupos de culturas peculiares oriundas de diferentes regiões de África foram severamente controladas, desde a chegada desses sujeitos nos portos brasileiros até a construção de novas cidades. A exemplo, temos a discriminação da capoeira, do samba e de religiões de origem afro-brasileira, assim como a formação de áreas ocupadas fora do perímetro da área central de cidades, as primeiras favelas. Ainda sobre Pancrácio, o que lhe reserva o futuro se o presente está recheado de estereótipos de inferioridade e dependência? Fato é que Pancrácio ainda é tratado como um molecote, infantilizado aos olhos dos senhores de posses. Como fugir dessa manipulação estereotipada e dessa pretensa superioridade branca, como se fosse algo natural? Não se pode omitir que o fato de infantilizar dá petelecos, como ocorrido na crônica, é uma forma cínica de assegurar uma relação de intimidade e de controle que, por sua vez, não caberia na transição dos novos tempos. Por sinal, de que novos tempos falamos? Da transição entre o trabalho escravizado e o assalariado? De acordo com cientistas do campo das ciências humanas, o projeto de senhores de posse é aprisionar para vigiar, punir, gerir e reproduzir com mais eficácia uma vida negra contingenciada, controlada, desde o colonialismo. Perceba que na crônica a personagem branca cria possibilidades futuras de participação na política. Antecipa-se, mais uma vez, em vislumbrar qual seria o ápice da participação negra na sociedade ao reduzi-la a um fato. Abre aspas. Que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar. Simples suposições. É então professor de filosofia no Rio das Cobras. Fecha aspas. Assis, 1973. Todavia, será que essas suposições do homem de posses dão conta de tolher desejos negros? Cabe somente a Pancrácio ter consciência. Consciência de si, dos outros e consciência espacial para garantir sua vida. É preciso agir, lutar para resistir dentro das possibilidades gradativamente conquistadas, pois a abolição não foi uma dádiva, algo doado, ainda é uma luta constante. Ela ocorreu com a força imperativa de indivíduos e de grupos em movimento que lideravam ações difusas, desde a escrita de cartas de mulheres escravizadas, questionando, denunciando castigos corporais, até as rebeliões, insurreições armadas e coordenadas de africanos e afrodescendentes contra o Estado colonial. Abre chaves, fecha chaves. Leitura do box. Cidadania mutilada. O premiado geógrafo baiano Milton Santos apresenta em um simpósio, por meio de sua vivência, reflexões sobre o que é ser cidadão neste país, e nos traça uma lista de algumas cidadanias mutiladas. Cidadania mutilada no trabalho, cujas oportunidades de emprego são negadas ou mesmo as desiguais remunerações e oportunidades de promoção. Para ele, existe cidadania mutilada também na localização dos homens na sua moradia. Cidadania mutilada na circulação. Será mesmo que temos o direito de ir e vir? Milton Santos nos recorda que alguns sequer sabem da existência desse direito.
A cidadania mutilada se estende à educação, à saúde e a tantas outras áreas da vida humana, e traz a si mesmo como exemplo. Abre aspas. Digo-o por ciência própria. Não importa a festa que me forçam aqui ou ali. O cotidiano me indica que não sou cidadão neste país. Tenho instrução superior, creio ser uma personalidade forte, mas não sou um cidadão integral deste país. O meu caso é como o de todos os negros deste país, exceto quando apontado como exceção. E ser apontado como exceção, além de ser constrangedor para aquele que o é, constitui de momentâneo, resultado de uma integração casual. Santos, 1996, página 135. Para Milton Santos, o modelo cívico brasileiro é herdado da escravidão que marcou este território e ainda hoje se materializa como um modelo subordinado à economia, ou seja, o que é central não é o homem cidadão com direitos, mas sim o mercado. Uma democracia de mercado requer consumidores, no mundo global. E o palco são os centros urbanos com seus problemas sociais graves. Porém, Milton aposta na nossa capacidade como periféricos, pobres, negros, minorias, imigrantes, conscientes de nossas posições, de fazermos uma outra globalização que seja mais humana. Continuação da leitura do texto. Pancrácio, ainda que tenha o menor número de falas dentro da crônica, viveu na condição de escravizado. Ele possivelmente conhece bem a realidade vivida. Transita entre o mundo branco e o negro, apesar de ser serviçal no primeiro, tendo condições reais de compreender o porvir. A ausência de condições materiais e apoio para sair da casa do seu futuro empregador pode ser um dos motivos pelo qual respondeu imediatamente que ali ficaria. Consciente dos perigos de perambular pelas cidades, sem teto e sem terra, à procura de novas oportunidades, e agora diante de uma população que precisaria aprender a vê-lo como cidadão e não mais como escravizado. Seu cartão de visita poderia ser, no mundo branco, a condição de trabalhador, logo remunerado, apesar da falta de leis trabalhistas, do racismo latente e da remuneração um tanto duvidosa. Além disso, permanecer na casa do empregador seria a oportunidade de ter um local para sobreviver. Leitura do box. Escravizado. Optamos por escravizado e banimos expressões que envolvam a palavra escravo. Isso porque seu uso reitera a ideia de que escravo é algo inerente, natural à condição humana dos africanos e dos povos nativos, nascer, viver e morrer, e não uma imposição constituída no período colonial. Acreditamos que ninguém nasce escravo, e somado a isso, pensar o ser humano na condição de escravizado é um exercício que potencializa ação e reflexão antirracista, seja no Brasil e no mundo. Para a Grada Quilomba, a palavra escravizado nos remete à constante ação e desejo de mudança, libertação e liberdade. Minha e dos meus irmãos ou parentes, como os povos indígenas no Brasil se autodenominam. Em seu livro Memórias da Plantação, a autora nos convida a não aceitar o racismo que naturalizou a palavra escravo, como se fosse uma condição dos habitantes do vasto continente africano e seus descendentes da diáspora negra. Indicamos um importante suplemento didático que conta com uma linha do tempo dos povos africanos. Nele você poderá acessar uma peça que ilustra como os africanos produziram cultura e conhecimento, em soberania e em liberdade, estendendo sua influência em todo o mundo durante milênios antes de sua escravização nas Américas. Clique linha do tempo, IPAfro ou digite ipafro.org.br/linha-do-tempo. Continuação da leitura do texto. Nesse diálogo fazemos conjecturas, mas estamos certos de que a violência cotidiana, por menor que pareça ser, é uma violência. Então indagamos, por quanto tempo esses senhores conterão corpos e territórios negros de onde e de hoje? E será que realmente conseguiram conter completamente? Muitos autores que discutem relações raciais acreditam que é preciso considerar que o sentimento de raiva ameaça a segurança de senhores de posse. Nesse sentido, não sabemos por quanto tempo Pancrácio aguentou os petelecos e outras humilhações. Entretanto, as resistências e resistências permanecem, provam e confrontam, de diferentes modos, as narrativas de políticos e de pessoas da elite, que insistem em negar que haja violência racial no Brasil ou que não haja silenciamentos sobre as diferentes perspectivas da história desse país, o que nos faz acreditar numa história única,
a abolição feita por mãos brancas. Ou vale também pensar que a miscigenação tentou apagar de todas as formas a nossa negrura, identidade negra. Leitura do boxe. Resistências e resistências. Os movimentos sociais ou as organizações coletivas lutam por melhores condições de vida. Essa reação pode ser uma das maneiras pelas quais é possível se manterem vivas as suas culturas, seus territórios e muitas vezes as suas próprias vidas. Porém, sobretudo, ocorre como resposta a um projeto de sociedade e de nação que não lhes garante direitos essenciais a seus modos de vida. Nesse sentido, resistir é uma questão política e até em alguns casos ecológica. Para exemplificar, podemos pensar em como os povos de terreiro, religião de matriz africana brasileira, se relacionam com o sagrado e a natureza. Vivenciar o culto aos orixás é também um comportamento de proteção das matas, dos rios e de toda a vida que há nesses ecossistemas. Então, nesse caso, não temos uma resistência armada ou uma atitude reconhecida como uma greve ou rebelião, mas temos conhecimentos passados de geração em geração para que os adeptos do candomblé, nesse exemplo, possam resistir em seus territórios do sagrado, apesar da intolerância e do racismo religioso que buscam torná-los inexistentes. Adrintamate Maasai, símbolo do conhecimento, sabedoria e prudência. São 4 círculos juntos, com 4 outros pequenos círculos dentro deles, na cor preta. Logo, resistir é criar estratégias para se manter a existência, um determinado modo de vida e de produção, por modos diferenciados de sentir, agir e pensar, conforme nos informa o geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, 2017. Continuação da leitura do texto. Da casa do senhor de posse, à rua onde se divulgam notícias fabricadas para manipular a opinião pública e a política estatal, temos o exercício do controle do corpo negro e de seus territórios negros. Muitos já reiteraram discretamente ou entre linhas que é preciso temer um país majoritariamente negro, especialmente com os avanços e retrocessos de leis trabalhistas, direitos sociais e políticas de ações afirmativas, ainda que fecundados um século depois da abolição pela Constituição de 1988. No entanto, há tempos, Pancrácio e os movimentos sociais negros desconfiam das narrativas de solidariedade baseadas em relações assimétricas de empregados e empregadores, sempre se antevendo com promessas de emancipação, como o bem viver, mas que na verdade são tensionadas por eventos maiores no mundo. No início da crônica, a expressão "o gato morto" aponta para o contexto de que era impensável um mundo capitalista sem mão de obra barata, como inaugurado na Revolução Industrial e que tanto pressionou também para o fim da escravatura, bem como a visão de indivíduos como consumidores em potencial. Na atualidade, é impossível mantermos a concentração de riqueza de países do norte global sem explorar as riquezas e mão de obra do eixo sul do planeta. É preciso considerar, porém, que a seletividade espacial do capitalismo produziu uma dimensão da segregação racial do espaço com periferias no centro e centro nas periferias. Assim como as influências de política externa orientam o modo de produção de países empobrecidos pelo colonialismo até os dias atuais, da mesma forma que o passado, a Revolução Haitiana, o panafricanismo, abre chaves, fecha chaves, ou tentativas semelhantes na América Latina, foram e são referências para que o corpo negro e de tantos grupos subalternizados não se tornassem objetos calculados de enriquecimento das elites brancas no mundo. Do local ao global, a geografia é uma interessante lente para entendermos quadros de racismos estruturais e estruturantes. No entanto, essa geografia servirá para traduzirmos também as forças de resistências e resistências presentes desde nossas casas até a geopolítica global. Por fim, esperamos que com este diálogo por meio da literatura de Machado de Assis, tão à frente de seu tempo e quase indecifrável para as elites brancas da época, esse grupo nem desconfiava de seus pensamentos. É que nos despedimos com um provérbio de origem africana. Até que os leões contem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas da caça. Como Conceição Evaristo, escrevi vamos. Notas complementares. Abre chaves, fecha chaves. Avalie se é necessário refletir com os estudantes sobre o conceito a seguir,
Socioespacial são processos que envolvem as relações sociais e o espaço ao mesmo tempo. Trata-se da dinâmica de produção do próprio espaço a partir da sociedade, de acordo com Igor Calatão, 2011. Abre chaves. B. Fecha chaves. O catolicismo foi a religião oficial no Brasil, que nasceu no Oriente Médio em sua versão original. No entanto, com o passar dos séculos, teve seus fundamentos aprisionados na Europa, onde os sistemas feudal e absolutista, em certo modo o Estado moderno, se apoiaram politicamente. Abre chaves, C, fecha chaves. Para saber mais sobre o que são estereótipos, recomendamos a leitura do artigo Questões acerca do genocídio negro no Brasil, de Denilson Oliveira, 2020. Ver referências. Abre chaves, D, fecha chaves. Além da Lei de Terras, podemos citar o interesse de cientistas e representantes políticos em elaborar legislações que garantissem a entrada de homens brancos em idade reprodutiva no país, em especialmente imigrantes europeus no final do século XIX. O contingente de imigrantes brancos que se estabeleceu no sul e sudeste do país no início do século XIX foi próximo ao número de africanos sequestrados em 3 séculos de Brasil colônia. Abre chaves, E, fecha chaves. Muitas foram as guerras territoriais, sendo a construção do Quilombo de Palmares um exemplo prático e simbólico da luta contra o modelo racial de exploração humana. Não menos importante foram ações coletivas como os das Irmandades, que se organizavam para comprar a alforria de pessoas escravizadas, ou suicídios como forma de libertação e perda do controle dos senhores de posse sobre os corpos negros. Esse último, algo profundamente violento, que merece outros debates para entendimento. Ver o subtítulo: O significado do suicídio escravo e a morte, uma breve sugestão de interpretação, do autor historiador Wilson Roberto de Matos, 2008. No livro Negros, conta a ordem assústicas, resistências e liberdades possíveis. Salvador, 1850 a 1888. Abre chaves. F, fecha chaves. Para mais informações didáticas sobre o pan-africanismo, recomendamos o sítio eletrônico Portal do Professor Pan-Africanismo, disponível em mec.gov.br. Já para as aulas que abarquem a Revolução Haitiana, sugerimos o uso de imagens históricas, bem como a leitura do texto Além do Medo, Interpretações Rebeldes, disponível em uf.br. https://www.historia.uf.br/impressões rebeldes /sinal de interrogação temas sinal de igual além medo. Observação: entre as referências a seguir há aquelas que não foram citadas no texto, mas estão implicitamente ligadas à produção deste material. Mini currículo das autoras e dos autores. Aline Neves R. Alves. É professora de Geografia da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, Minas Gerais. Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação, PPG, FAI, UFMG. Coordenadora do Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre a Educação Básica, CIEX, UFMG. Marcos Delfim. É professor de Geografia da Rede Estadual e Municipal do Rio de Janeiro, mestrando em Geografia pelo PGG-UF. Integrante do grupo Artesanias Geográficas, fundador do projeto Portal da Consciência. Referências: Almeida Silva Luiz, D. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte, Letramento 2018. Assis Machado, D. Crônica de 19 de maio de 1988. Em Obra Completa, volume 3, terceira edição. Rio de Janeiro, José Aguilar, 1973, página 489 a 491, disponível em https://www.sul21.com.br/opinião pública/2013/5/184084/ acesso em 12 de novembro de 2020. Azevedo Célia MMD. Onda Negra, Medo Branco. O negro no imaginário das elites, século XIX. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. Brasil. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850.
dispõe sobre as terras devolutas do Império. Disponível em www.planalto.gov.br/cccivil/lei/L050.htm. Acesso em 8 de agosto de 2021. Brasil, Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, disponível em https://www.câmara.leg.br/lei/lei-7.716 5-janeiro 1989 publicação original 1-pl.html. Acesso em 8 de agosto de 2021. Brasil, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cccivil_lei-0394.htm. Acesso em 8 de agosto de 2021. Brasil, Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, disponível em http://www.planalto.gov.br/cccivil_lei-03/L10.639.htm. Acesso em 2 de novembro de 2020. Brasil, Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, dispõe sobre ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e das outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cccivil_03/ato 2011-2014/2012/L/2711.htm. Acesso em 8 de agosto de 2021. Catalão Igor. Socioespacial ou socioespacial? Continuando o debate. Revista Formação Online número 18, volume 2, página 39 a 62, de julho-dezembro de 2011. Disponível em http://revista.fct.unesp.br/index.php/file/597/1226. Acesso em 5 de maio de 2021. Cunha Cilaine Alves. Apresentação. Crônica de Machado de Assis, de 19 de maio de 1888. Teresa, Revista de Literatura Brasileira. São Paulo, 2016, página 215. Disponível em https://www.revistas.usp.br/teresa/article/view/124579. Acesso em 9 de agosto de 2021. Fanon F. Pele Preta, Máscaras Brancas. Salvador, Edu FBA, 2008. Gomes Nilma L. Movimento Negro Educador. Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes, 2017. Guimarães Geni Ferreira. A Geografia desde dentro das relações étnico-raciais. E Nunes Marconi Denis dos Reis. Geografia e Ensino, Aspectos Contemporâneos da Prática e da Formação Docente. Página 67 a 94. Salvador, Edu NB, 2018. Rabert Rogério, Territórios Alternativos. São Paulo, Contexto 2010. Matos Wilson Roberto D. Negros contra a Ordem, Astúcias, Resistências e Liberdades Possíveis. Salvador, 1850 a 1888. Salvador, Edu NEB, Edu FBA, 2008. Nunes Isabela Rosato.
Duarte Constância Lima, Orgs. Escrevivência. A escrita de nós. Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Primeira edição, Rio de Janeiro, Mina Comunicação e Arte 2020. Oliveira Denilson Araújo, D. Questões acerca do genocídio negro no Brasil. Revista da APPN, volume 12, edição especial, caderno temático Geografias Negras. Abril de 2020, página 312 a 335. Disponível em https://abpnrevista.org.br/index.php/article/view/867. Acesso em 9 de agosto de 2021. Porto Gonçalves, Carlos Walter. A reinvenção dos territórios. A experiência latino-americana e caribenha. Em publicação Los Desafíos de las Emancipaciones en un Contexto Militarizado. Ceciana Ana Esther Clássico Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais Cuidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina, 2006, página 151 a 197. Porto Gonçalves. De Saberes e de Territórios. Diversidade e Emancipação a partir da experiência latino-americana. In Cruz Oliveira. Geografia e Giro Descolonial. Experiências, Ideias e Horizontes. Primeira edição, Rio de Janeiro, Letra Capital, 2007, página 51. Santos Boaventura de Souza. Menezes Maria Paula, Orgs. Epistemologias do Sul. São Paulo, Cortês, 2010. Santos M. Espaço do Cidadão. São Paulo, Nobel, 1987. Santos Milton. As Cidadanias Mutiladas. In Cardoso Ruth et al. O Preconceito. Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, Secretaria de Estado da Cultura, Imprensa Oficial do Estado S.A. IMESP, 1996/1997. Página 135. Disponível em www.miltonsantos.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/as cidadanias mutiladas Milton Santos 1996 1997 site.pdf. Acesso em 9 de agosto de 2021.